Meus amigos, saúde a todos, muito bom dia. São exatamente, acusando, né, pelo horário de Brasília, 1 hora mais 45 minutos. Aqui não tem essa, né? A gente vai tocando a bola. Meus amigos, a Cris e o Neto comenta edição número 7, tá? E acredito que vai ser o primeiro, né? O primeiro assim com um toque assim um toque mais internacional. Nós vamos discutir aqui, nós vamos tentar comentar com vocês o que é que aconteceu de melhor, tá? As coisas pela Alemanha, né? E o que aconteceu também agora na Liga Europa, pois tivemos aí a definição e em programas anteriores eu já havia, né, iniciado aí uma ligeira menção, um ligeiro debate e tal, pois o Eintracht Frankfurt de fato assim roubou minha atenção, roubou minha curiosidade, e tanto é que chegou a decisão da Liga Europa. Vamos saber como foi que isso aconteceu, esse processo aí que aconteceu na Liga Europa. Então, meus amigos, o que é que aconteceu? O Eintracht Frankfurt, então 11º colocado na Bundesliga, na primeira divisão da Bundesliga, estreou na Liga Europa no grupo D. O grupo D. O grupo D que contava com Eintracht Frankfurt, com o Olympiacos da Grécia, o Fenerbahçe da Turquia e o Royal Antwerp. Provavelmente esse time, acredito que deva ser da Bélgica. Tá? Então neste grupo D, na Liga Europa, o Eintracht Frankfurt terminou em primeiro. E o que é que aconteceu? Oitavas. Nas oitavas de final, o Eintracht Frankfurt enfrentou a equipe do Betis, né? E o que aconteceu? No seu primeiro confronto, primeiro jogo, né, como é jogo ida, jogo volta, primeiramente o jogo na Espanha, no Benito Villamarín, Betis 1, Eintracht Frankfurt 2, no jogo da volta no Waldstadion, na Alemanha, lá em Frankfurt no caso, aí o Eintracht Frankfurt empatou com a equipe do Betis, o suficiente para avançar às quartas de final da Liga Europa. E quem vem nas quartas de final, como me chamou muito a atenção, até mencionei que teve aquela questão da invasão, Mar Branco, em pleno Camp Nou, né, na cidade de Barcelona, chamou muito a atenção, toda a imprensa, gerou muita repercussão, essa que é a verdade. E nas quartas de final, o Eintracht Frankfurt teve nada mais nada menos como seu opositor, como seu oponente, o Barcelona, somente o Barcelona. E o que aconteceu nessa brincadeira? No jogo de ida, no Waldstadion, na Alemanha, em Frankfurt, Eintracht Frankfurt 1, Barcelona 1. No jogo da volta, no Camp Nou, aí aconteceu toda essa reviravolta. O Barcelona, surpreendentemente, assistiu um impossível time alemão. O time alemão tomou as rédeas da situação, dominou a partida, teve o controle do jogo a todo instante, não à toa uma exibição de gala, tanto do Santos Borré, bem como do Kevin Kostic. O Kostic, que eu até falei também em programas anteriores, poderá enfrentar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, né, lá em novembro. Como vocês sabem, o grupo, né, onde está a seleção brasileira tem Brasil, tem Sérvia, tem Suíça e tem Camarões. Ok? Então, meus amigos, portanto, o Eintracht Frankfurt empatou no jogo de ida e na volta venceu em pleno Camp Nou.
foi um jogaço. Assisti aos melhores momentos, a equipe alemã mereceu, fez valer e avançou às semifinais. No jogo da volta no Camp Nou, Barcelona 2, Eintracht Frankfurt 3. Nas semifinais, a equipe alemã enfrentou a equipe do West Ham. West Ham, jogo de ida no Olímpico de Londres, West Ham 1, Eintracht Frankfurt 2. E no jogo da volta no Waldstadion, um mar branco. Teve também um torcedor que invadiu ao final, no apito final. A torcida invadiu o campo, invadiu o gramado. Não era à toa, né? O Eintracht Frankfurt venceu a equipe do West Ham 1-0 e assegurou o seu passaporte para a final da Liga Europa 2021-2022. Portanto, Eintracht Frankfurt, finalista da Liga Europa. E quem é o seu oponente na final? Foi agora, quarta-feira, jogo único. O Eintracht Frankfurt enfrentou a equipe do Rangers. Rangers, famoso Glasgow Rangers da Escócia. Tá? O Rangers dessa ascensão aí, tá? E chegou à Liga Europa. Melhorou demais, subiu muito de patamar e chegou à final da Liga Europa. Portanto, um time que estava na quarta divisão chegou à final da Liga Europa. Esse foi o caso do Rangers. Rangers comandado pelo nada mais nada menos aquele holandês, Giovanni van Bronckhorst. Só isso. Tá? Então, no tempo normal, foi empate, né? 1-1. O Rangers marcou com o Aribo, tá? E o Eintracht Frankfurt empatou com Santos Borré. O colombiano Santos Borré. Como eu já falei também em programas anteriores, o Borré foi pretendido, né, por equipes aqui mesmo do futebol brasileiro, Palmeiras, São Paulo, entre outras equipes, né, se interessaram pelo futebol de um cara que arrebentou, por exemplo, no River Plate, né, mas ele foi parar mesmo no futebol alemão, foi parar no Eintracht Frankfurt e foi campeão, né, na quarta-feira. O Eintracht Frankfurt empatou no tempo normal e persistiu o empate na prorrogação. Nos pênaltis, Eintracht Frankfurt 5, Rangers da Escócia 4. Portanto, Eintracht Frankfurt, após 42 anos, vencendo novamente a Liga Europa. Quando venceu em sua primeira oportunidade, ainda era conhecida como a Copa da UEFA, lá em 1980. Portanto, Eintracht Frankfurt 2 vezes campeão da Liga Europa e uma festa sem precedentes em Frankfurt, na Alemanha. Já que estamos falando, né, é bem voltado aqui hoje mesmo, é bem essa pegada, né, essa pegada internacional, né, nós vamos já direto para o campeonato alemão. O campeonato alemão que conta com 34 rodadas, né? Chegou à sua 34ª rodada, fim de papo por lá, acabou. E o que vou discutir, vou falar aqui para vocês aqui como é que ficou a classificação final, né, da Bundesliga, a primeira divisão. Na primeira divisão nós tivemos, lembrando, os 4 primeiros garantem e já estão classificados automaticamente para a disputa, né, da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League, né? Então quem são eles? O primeiro lugar ficou com o Bayern de Munique, né, sua 10ª conquista seguida, né, mais uma vez não deixando espaços, dispensando comentários, quebrando todos os recordes. Bayern de Munique, campeão mais uma vez, pela 10ª vez seguida, com 77 pontos em 34 jogos, 24 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas. Esse time do Bayern de Munique, em 34 rodadas, marcou 97 gols, com um incrível aproveitamento de 75,5%. Em segundo, vem o Borussia Dortmund. Em terceiro, o Bayer Leverkusen. Em quarto, o RB Leipzig. RB Leipzig,
que chegou até as semifinais da Liga Europa. Foi eliminado justamente para o Rangers, que, né, na final com Eintracht Frankfurt, né, a equipe alemã venceu nos pênaltis, como eu acabei de falar. Portanto, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Leipzig classificados para a próxima Liga dos Campeões da Europa, a famosa, né, charmosíssima UEFA Champions League. Ok? Na quinta colocação, o quinto e sexto colocados, garantindo também seu passaporte para a Liga Europa. A Liga Europa, né? O Union Berlin em quinto, em sexto, Freiburg. Portanto, Union Berlin e Freiburg estão classificados para a Liga Europa, né? A próxima Liga Europa. Já estão classificados. Aí depois vem a turma que não ficou com, permanece, né? Permanece na primeira divisão, na Bundesliga, né? E que não conseguiu beliscar vagas, por exemplo, para torneios, competições europeias. Nós temos o Colônia em sétimo, temos o oitavo o Mainz, em nono o Hoffenheim, em décimo o Borussia Mönchengladbach, em décimo primeiro o Eintracht Frankfurt, em décimo segundo o Wolfsburg, em décimo terceiro o Bochum, em 14º o Augsburg, em 15º o Stuttgart. Aliás, o Stuttgart fez uma coisa, algo que se repetiu, né? Tanto na Bundesliga primeira divisão, bem como na segunda divisão da Bundesliga. Já eu vou falar para vocês. O Stuttgart, com a vitória para cima do Colônia na última rodada, em seus domínios, né, na Stuttgart Arena, com a vitória, permanência na primeira divisão, a sua torcida também invadiu o campo, invadiu o gramado e tudo mais, e foi aquilo, né, a torcida ovacionar, invasão e tudo mais, vale tudo, né, para comemorar a permanência do Stuttgart na primeira divisão. 16º, o Hertha Berlim. O Hertha Berlim, inclusive, o 16º, né, está disputando já um playoff com o terceiro colocado na segunda divisão da Bundesliga. Tá disputando um playoff. O que acontece? Quem perder nesse playoff, né, será rebaixado. Tá ok? Portanto, 16º o Hertha Berlim, que inclusive já começou esse confronto, esse duelo, né, com a equipe do Hamburgo. Já eu vou passar para a segunda divisão da Bundesliga. Por lá a coisa foi interessantíssima, uma disputa para lá de acirrada, muito importante, muito interessante, e que só credenciou, só reforçou a história desse futebol apaixonante que é o futebol alemão. Tá ok? Então o Hertha Berlim está disputando um playoff com a equipe do Hamburgo. Em 17º, rebaixados, Arminia Bielefeld em 17º, em 18º o Greuther Fürth. Então, os resultados desta 34ª rodada tivemos o fechamento na rodada 34 da primeira divisão da Bundesliga. Tivemos Borussia Dortmund 2, Hertha Berlim 1, Wolfsburg 2, o campeão Bayern de Munique 2, um empate, tá? Bayer Leverkusen 2, Freiburg 1, Union Berlin 3, Bochum 2, Borussia Mönchengladbach 5, Hoffenheim 1, Stuttgart 2, Colônia 1. Como eu já falei, o jogo aí que determinou, com a vitória do Stuttgart, a permanência, né, na primeira divisão. Estava ameaçadíssimo, né, pelo rebaixamento, mas com essa vitória garantiu, assegurou a permanência. E aí já sabe, né, invasão da torcida no gramado e aquela festa sem precedentes dos
Schwabens. Mainz 2, Eintracht Frankfurt 2. Provavelmente o Eintracht Frankfurt entrou nessa rodada 34 com um time alternativo, um time misto, pois com certeza o time entrou com cabeça, corpo e alma na disputa da final da Liga Europa contra a equipe do Rangers, sem sombra de dúvidas, e ainda cravou um empate, terminando a Bundesliga com a 11ª colocação. Mas deu empate, Mainz 2, Eintracht Frankfurt 2. Tivemos Augsburg 2, Greuther Fürth rebaixado 1, Arminia Bielefeld rebaixado 1, RB Leipzig 1. Agora nós vamos para o que aconteceu na segunda divisão da Bundesliga. Na segunda divisão da Bundesliga nós tivemos, na última rodada, tivemos o Heidenheim 2, Karlsruhe 0, essa também a rodada 34, rodada que serviu aí para fazer os últimos ajustes, as últimas definições, onde foi conhecido o campeão, tá? Então tivemos Heidenheim 2, Karlsruhe 0, SV Sandhausen 3, o Holstein Kiel 1, Hannover 3, Ingolstadt 2, Darmstadt 3, Paderborn 0, São Paulo. Rapaz, esse time São Paulo é um clube assim que dispensa comentários, olhares, holofotes dos curiosos, pois é um time que é considerado antirracista, anti-homofóbico, é uma série de situações. É um time bem tenso, né? É um time que desperta muita curiosidade, desperta muita atenção. Mas o FC São Paulo venceu na última rodada a equipe do Fortuna Düsseldorf por 2-0. São Paulo terminou a Bundesliga 2 com vitória, 2-0, mas não conseguiu o acesso. Perdeu, inclusive, na rodada anterior, que garantiu o retorno, o acesso do FC Schalke 04 de volta à primeira divisão, né, da Bundesliga. Hansa Rostock 2, Hamburgo 3, o Hamburgo, que inclusive terminou a segunda divisão da Bundesliga na 3ª colocação. Por isso, o Hamburgo está disputando o play-off com o 16º colocado da primeira divisão, que foi o Hertha Berlim. Tá ok? Então, Hertha Berlim e Hamburgo estão disputando um play-off aí para saber o que é que vai acontecer com o futuro dessas duas equipes. Caso o Hertha Berlim vença, permanece na primeira divisão. Caso o Hamburgo leve a melhor, vença esse play-off, é o Hamburgo que volta à primeira divisão e o Hertha Berlim é rebaixado para a segunda divisão. Portanto, o Hamburgo venceu, né, nessa rodada 34, venceu a equipe do Hansa Rostock fora de casa. Hansa Rostock 2, Hamburgo 3. Tivemos o Werder Bremen, que também garantiu o acesso, terminando a segunda divisão, né, terminando a Bundesliga na 2ª colocação. Werder Bremen 2, Jan Regensburg 0. O jogo que garantiu o título, né? Nuremberg 1, Schalke 04 2. Inclusive nesse jogo teve um gol antológico anotado pelo Salazar, né? Um gol antológico, gol até possível até de ir para uma premiação de Puskás, tá? Então, Nuremberg 1, Schalke 04 foi campeão, né? Campeão dessa segunda divisão da Bundesliga 2. Então, com a vitória, o Schalke 04, né, que vinha aí sendo acompanhado aí de perto pelo Werder Bremen, mas com a vitória dos Azuis Reais em Nuremberg, deu Schalke 04, que já havia garantido o acesso na rodada anterior. É isso, meus amigos. Então, como é que ficou a classificação final na Bundesliga 2?
A primeira colocação ficou com o Schalke 04, que teve os últimos 5 jogos ajudaram de fato a determinar a ascensão, a volta, o acesso dos Azuis Reais, né? Que teve uma vitória diante quando começou essa retomada, né? Começou de fato os jogos decisivos. Começou primeiramente com uma vitória fora de casa contra a equipe do Darmstadt por 5-2. Depois teve a derrota acachapante para o próprio Werder Bremen, né? Na verdade é um clássico, né? Schalke e Werder Bremen, sempre que se encontram, é muita rivalidade, há muita coisa em jogo, e o Schalke 04 conseguiu perder para a equipe do Werder Bremen, os Papagaios. O Schalke perdeu em casa, em plena Veltins Arena, por 4-1. Aí vem uma nova recuperação do Schalke. E já criou-se um clima, criou-se já uma expectativa com a vitória. Uma vitória fora de casa diante da equipe do SV Sandhausen por 2-1. SV Sandhausen 1, Schalke 04 2, né? Já criou-se uma expectativa, criou-se um clima, pois o Schalke só dependeria agora de suas próprias forças para garantir o tão sonhado acesso. E ele veio numa virada, diria que épica, improvável, diante do São Paulo, em plena Veltins Arena, em Gelsenkirchen, tá? Onde o São Paulo abriria 2-0 e o Schalke 04 virou essa bagaça para 3-2, com direito à invasão da torcida, garantia do acesso, até torcedor pelado na Veltins Arena teve. Ocorrências policiais, entre diversos ingredientes, mas tudo valeu a pena, pois os Azuis Reais garantem o acesso e estão de volta à primeira divisão da Bundesliga. E o jogo que garantiu o título, que foi contra a equipe do Nuremberg, fora de casa, 2-1. Portanto, meus amigos, vamos aqui à classificação final de como ficou depois da rodada 34, definições da segunda divisão da Bundesliga. Portanto, Schalke 04 campeão em primeiro, segundo Werder Bremen, terceiro o Hamburgo, que está disputando o playoff, né? Uma repescagem, né? Com o 16º da primeira divisão, que foi o Hertha Berlim. Em quarto, o Darmstadt. Em quinto, o São Paulo. Em sexto, o Heidenheim. Em sétimo, o Paderborn. Em oitavo, o Nuremberg. Em nono, o Holstein Kiel. Em décimo, o Fortuna Düsseldorf. Em 11º, o Hannover. Em 12º, o Karlsruhe. Em 13º, o Hansa Rostock. Em 14º, o SV Sandhausen. Em 15º, o Jan Regensburg. Em 16º, o Dresden, que é sempre assim, o 16º disputa um playoff, uma repescagem com o terceiro. No caso, o Dresden vai disputar um playoff, uma repescagem com o terceiro da terceira divisão da Bundesliga, tá? Que é contra o FC Kaiserslautern. 17º rebaixados, o Erzgebirge Aue em 17º rebaixado, e o 18º o Ingolstadt. Meus amigos, era isso. Então, o que aconteceu no futebol alemão, nós tivemos como resumo de tudo isso. Tivemos Eintracht Frankfurt, 11º colocado, né, na primeira divisão da Bundesliga, campeão da Liga Europa. Tivemos FC Bayern de Munique, para variar, 10ª conquista seguida, vencendo a Bundesliga, né, a primeira divisão da Bundesliga, campeão alemão. E o Schalke 04 na sua terceira conquista na sua história, vencendo a Bundesliga 2, a segunda divisão da Bundesliga. É isso.
meus amigos. Até uma próxima e espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até uma próxima.